Olha aí, agora é o seguinte, minha gente, estou recebendo a informação que o nosso repórter Lohan Lima está pelas ruas de Aracaju e já vem com um assunto bastante apetitoso, afinal, quarta-feira é dia de culinária por aqui. Isso, né, faz com que a gente fique com vontade de saborear. A apresentadora não pode, mas o nosso querido repórter, que é dançarino, que é poeta, que é remador, sempre traz notícias boas. E ele está numa mesa. Já sinto o cheiro de comida por aqui, minha gente. Boa tarde. Boa tarde, minha amiga Jaqueline Cruz, a todo mundo que nos acompanha. Realmente, olha, eu venho trazer nesse início de 2024 duas iguarias, né, da gastronomia sergipana, nordestina. Tem uma identidade muito grande com Sergipe, uma delas, que são, na verdade, dois crustáceos. Eu estou falando do caranguejo e estou falando também do gaiamum. Então, daqui a pouquinho, eu estou aqui em um dos restaurantes da Orla de Atalé para poder mostrar a vocês quais são as diferenças entre essas duas iguarias, né, que são muito presentes no dia a dia do povo sergipano e que são bastante procuradas também por quem é turista. Então vamos saber e quem sabe, Jaqueline Cruz, saborear também, porque não basta a explicação, só palavras. Não. Entendi. Deus. Aí precisa também de saborear, de entender por que essa diferença. Jaqueline. Entendi. Que você esforço que você está fazendo pra gente. Produção, que pauta é essa? Uma produção como essa, meu amor. Essa cadeira é pra mim? Essa cadeira na verdade, eu fiquei te esperando. Quando eu vi que você não vinha, que você ia ficar no estúdio, sim. Essa cadeira eu separei para um chefe que vai trazer a explicação mais, digamos, gastronômica dos pratos, tá bom? Tá Daqui a ótimo, pouquinho. amigo. Tá ótimo. Obrigada, viu, meu amigo? Mas se der tempo, quando acabar o programa, vem para cá. Vou correndo. Ô, meu amor, falou de comida, a gente vai correndo, acha tempo. É o nosso querido repórter Lohan Lima, que está aí, né, acompanhado de um grande talento da gastronomia. E aí, meu amigo? Eu já tô fazendo aqui, viu, Jaque, ó. Aqui é o caranguejo ou gaiamum, só com as patinhas, olha só. A diferença, é essa a diferença? Pro outro, tá vendo? E o gaiamum, esse é o gaiamum ou o caranguejo? Particularmente, esse é o caranguejo e o gaiamum é esse aqui, ó. Menino, bem diferente, bem. Já deu pra entender, vocês entenderam? Olha você entendendo, já diria o palhaço, né, cara? Amiga, essa explicação não ficou muito fácil de entender não, viu? Não, só brincadeiras à parte, Jaque. A gente, conforme eu tinha anunciado agora há pouco, no outro momento onde a gente conversou, bateu um papo, eu iria apresentar para vocês as principais diferenças entre esses dois crustáceos, que são super saborosos, que são super consumidos, né, pelas pessoas, pelos sergipanos e principalmente pelos turistas que passam, por exemplo, nessa época do ano, de verão, alta estação, e chegam aqui à nossa capital sergipana atrás de comer, saborear todas essas delícias, principalmente o caranguejo. Então, temos aqui nosso repórter cinematográfico Andinho, que eu chamo ele de Andinho, mostrando aqui o caranguejo com essa coloração depois de cozido, ele já muito laranja, cheio também de pelinhos, né, os pelinhos do caranguejo. Do outro lado tem aqui o gaiamum, que ele, em geral, é um pouco maior e está trazendo aí toda essa coloração que ele é azulado, depois ele fica todo assim nessa cor esbranquiçada. Mas, para falar mais sobre essas diferenças, eu vou conversar aqui com ele, que manja do assunto, que eu fiquei sabendo, Jaqueline Cruz, que o chefe Yuri Farias, ele tanto prepara quanto ele também é pescador, né? Ele vai para o mangue, ele também vai atrás desses crustáceos. Boa tarde, Yuri Farias. Então, quais são as principais diferenças entre o gaiamum e o caranguejo? Boa tarde, Lohan. Boa tarde a todos. Então, a diferença é que o gaiamum,
ele não tem pelagem, certo? Ele é uma espécie de caranguejo sem pelos, e o caranguejo ele tem pelo. Porém, o caranguejo ele foi mais aceito na nossa região e principalmente aqui em Aracaju. Ele é um cartão postal, como é patrimônio gastronômico e cultural. A gente tem cerca de 6.500 tipos de caranguejos e esses dois foram o que a nossa terra, Aracaju, escolheu. Mas o caranguejo a gente consegue ter mais variações de pratos. O gaiamum a gente consegue comer ele, a gente vê muito o preparo dele, muito cozido, com cebola, coentro, ingredientes regionais, tanto ele quanto o caranguejo. Só que o caranguejo a gente consegue ter uma variações de pratos. Por exemplo, casquinha de caranguejo, é a carne do caranguejo catado, no preparo de uma muqueca. Consegue ter o pastel com recheio do caranguejo. E recentemente eu desenvolvi um prato peruano com o nosso caranguejo, que é o ceviche. Foi o ceviche de caranguejo, que é um prato fresco peruano, e coloquei mais um elemento regional que é muito utilizado aqui na nossa terra, que é a banana da terra. Então era ceviche de banana da terra com caranguejo. E foi super aceito, que foi o festival de caranguejo que teve aqui na nossa cidade. E tá aí. Tanto o pirão também, trouxe até a diferença dos dois para ser notado, do pirão de caranguejo e do pirão de gaiamum. O pirão de caranguejo a gente coloca a carne do catado do caranguejo. Diferente do outro, né? Diferente do outro. O outro é somente com o caldo do gaiamum. A farinha, o caldo é o do gaiamum, no caso esse daqui, né? Então você vê que ele realmente tem essa diferença. Já o pirão do caranguejo, ele vem com o catado, né? Isso. É mais encorpado. E aí a gente já puxa para um pouquinho das comidas afrodescendentes. Algumas pessoas colocam dendê, algumas pessoas colocam um pouco de leite de coco. Tem alguns preparos do caranguejo cozido no caldo da muqueca, que é aquele caldo de leite de coco, dendê e os legumes. Essa influência afro. A influência dos afrodescendentes, né? Que a culinária baiana, ela tem as raízes afrodescendentes. Então, assim, você falou a questão do tamanho do gaiamum. O gaiamum... É isso mesmo? O gaiamum é um pouco maior do que o caranguejo? Inclusive, assim, o caranguejo e o gaiamum, eles são conhecidos como caranguejos originais. São de espécies originais de caranguejo, dos crustáceos. O gaiamum, ele é um dos maiores caranguejos existentes e consumidos aqui localmente. Tem gaiamuns que chega em torno de 500 gramas a unidade. E o caranguejo ele não consegue ser tão grande, mas o sabor é assim inconfundível. Um tem a carne um pouco mais doce, mais rígida, e o outro tem a carne mais suculenta. Qual é que é mais doce? O mais doce é o gaiamum. O gaiamum é mais doce. Mais doce, isso, e mais rígida. Mais rígido. E no caso do caranguejo, ela tem um pouco menos de doçura e é mais suculenta, né? Não diria mais rígida, mais suculenta. E assim, aí por conta disso, não sei se é notável, mas o vinagrete, quando a gente chega nos bares e restaurantes, que normalmente é cozido nessa água que eu falei, com temperos, que a gente vai comer, o vinagrete ele leva mais vinagre, pelo fato da carne do caranguejo ser mais doce. Mesmo que seja cozido no sal, ele leva mais um pouco, porque ela pede um pouco mais de acidez. Então no caso, esse vinagrete aqui, ele vem com mais vinagre justamente para a carne, né, para combinar com a carne do caranguejo. Minha amiga Jaqueline Cruz, eu tô notando que do outro lado eu tenho certeza que tá dando água na boca em você, hein? Menino, se tá dando água na boca, tá todo mundo aqui assim, ó, babando, Scooby lembrando aí dos velhos tempos, né, que comia gaiamum, né, ele tava falando aqui gaiamum, o nosso querido Braz também. Inclusive nessas diferenças que foram apontadas aí, tem uma outra, né, que foi até observada aqui por Braz, grande pegador de gaiamum. Ele estava falando aqui que pegou muito gaiamum e ele falou que o gaiamum, ele tende a viver mais próximo à areia, né?
Já diferente do caranguejo. Essa é uma outra observação, porque o caranguejo gosta mesmo de lama. Inclusive, até relembrei para o Braz que eu fiz uma matéria aqui no Você em Dia, pegando o caranguejo, e realmente o caranguejo ele fica na lama, tem um buraco, fica fundo, a gente tem que pôr a mão lá na lama e puxar o caranguejo, né? Tem essa diferença, já que está lembrando aqui do nosso querido Braz, o caranguejo ele fica mais na lama, né, no mangue. Isso. E o gaiamu não, ele fica também mais próximo da areia, né? O gaiamu ele fica mais naquela parte onde é formado até o próprio salitro. Né, em regiões que tem salitros, ele fica mais na superfície. Quando tem enchentes, ele sai da área do manguezal. Tem até pessoas que moram próximos, que eles entram dentro das casas. Então, assim, essa é uma diferença também bem notável do gaiamu para o caranguejo, né? Mas, assim, se tratando dos dois, eu tenho a visão, como chefe de cozinha, certo? De que o gaiamu ele é um crustáceo mais exótico, como se fosse um... Verdade. Mais raro? Verdade. Nesse sentido, não? Não mais raro, mas assim... O sabor, né? Diferente. Pelo cliente pedir para consumir. É um prato mais exótico, certo? Não é todo mundo que vem atrás do gaiamu. Principalmente as pessoas locais, os aracajuanos, que eles amam o caranguejo, certo? O gaiamu, ele é uma coisa mais exótica, nem todo mundo gosta. É um caso de amor e ódio. Então, assim, as mesmo? pessoas... Ou ama, ou odeia. E o caranguejo, não. As pessoas têm uma aceitação muito boa. É tanto que tem variações e é comum achar casquinha, pastel de caranguejo. E as pessoas nas casas delas fazem outras coisas, como fritada de caranguejo, diversos pratos e colocam o caranguejo. Não. O gaiamu, não. O gaiamu, ele já é consumido mais assim, só nesse básicozinho mesmo, água e sal, tempero e pronto. O caranguejo é diferente. Agora, dá para notar, né, Jaque? Sim. Muitas vezes, quando a gente fala de gaiamu e caranguejo, a gente acha que a mesma coisa, mas se você colocar, como eles estão aqui, do lado do outro, dá realmente você percebe bastante, a diferença. Tanto de porte, quanto também até as patas, né, Jaque? Verdade. E é engraçado, você falou algo aí que é bem daqui interessante. a pouquinho eu vou abrir. A gente fala é tudo parecido, né? E não é, a gente observando muito bem os crustáceos, tem uma diferença, inclusive a cor. Chama bastante atenção nessa imagem que a gente está vendo aqui. Imagina você aí, né, que está sentindo o cheiro, o aroma maravilhoso, querendo comer. Eu tô aqui sofrendo. Mas voltando ao assunto, né, já tô com água na boca. Amo caranguejo, eu gosto mais do caranguejo. Realmente é como o chefe falou, o gaiamu ele já é mais exótico, não é todo mundo que gosta. Eu como gaiamu, mas não tenho tanta, né, assim, não é algo que eu faça tanta questão como eu faço do caranguejo. Mas eu quero também que o chefe fale um pouquinho da diferença de preço, né, hoje. Existe uma diferença também de preço entre eles, não é? Tem diferença. Um bom questionamento, viu, Jaque? A diferença de preço entre as duas iguarias? É muito grande. Hoje, por exemplo, um gaiamu desse aí deve estar... Hoje aqui, não vou falar por onde a gente está, pelo nosso restaurante. O gaiamu médio, que é nesse porte aí, a gente ainda tem maiores, certo? Ele é em torno de R$20 a unidade, que está um preço até acessível. Tem lugares que vendem por 30, 40 e tem os maiores que são 40. A unidade do gaiamu, a unidade dele. O caranguejo é tipo 5,90 a unidade. Então, assim, é uma diferença grande. Diferença muito grande. Até pela facilidade de quando você encontra o caranguejo no mangue. Não é fácil pegar caranguejo no mangue, certo? Mas assim, você encontra com mais facilidade e o fornecimento, no caso, por nossa terra ser a terra do caranguejo, como é conhecida, a gente tem muito caranguejo em abundância, então o preço ele acaba ficando muito mais acessível por essa questão. Já o gaiamu não. E como eu disse, pelo fato do gaiamu ser um prato mais exótico, ele não tem tanta procura. E eu acho que isso influencia totalmente no preço do gaiamu. Muito bem. Olha, minha amiga Jaqueline Cruz, eu quero agradecer aqui ao chefe Yuri Farias. E o negócio é o seguinte,
já que estamos no verão, eu estou aqui com essas duas iguarias. Sim. Vou pegar uma bela pata de um caranguejo Sim, e também uma aguinha de coco. Vou bater nesta tabuinha, vou abrir, tocar aqui com a aguinha, tal, vinagrete, pirão e vou passar para você. Tudo bem, minha amiga? Que legal, que bacana. Você tanto pediu 2023, 2024 Aí, a produção resolveu, chegou. né? Chegou, né? Aceitar seus pedidos e fez pautas Dia de luta, dias de deliciosas, né? Então, dias de luta 2023, então, dias de glória 2024. Beijo, minha amiga. Vou pegar aqui. Obrigada, ó. Legal isso. Aí a apresentadora fica aqui, ó, babando, né? Agradecer o restaurante aí. Nosso querido agradecimento aí. Tá bem, né? Pediu tanto. E eu continuo aqui 2024 esperando que até o final do ano as coisas melhorem por aqui, porque, ó, nada, um vazio.